Eu formei em 92 e por um bom tempo o jornalismo ele ainda foi visto como uma parte boa, né, da sociedade, porque é o único profissional responsável por investigar, pesquisar, né, munir de informações para poder trazer para a sociedade o que está acontecendo ou na sua rua, ou no seu município, no seu estado, no seu país. Ele é um profissional que tem essa competência, mesmo que você fale assim, eu não sou um jornalista, mas o jornalista que trabalha sério, ele tem essa competência, essa autoridade, e ele segue técnicas, né? Mas, assim, o jornalismo, os últimos presidentes, eles tentaram tirar o quarto poder, né, do lugar dele. Desinstituíram, né, o diploma. Com 9 ministros, um só votou a favor que fosse exigido o diploma. Mas isso também não fez com que nós, jornalistas formados, não tivéssemos emprego, né? Muito pelo contrário. As empresas que são responsáveis, elas contratam pessoas formadas, né? Porque ainda exige, né, que a pessoa tenha um diploma. Porque o jornalista, ele é primordial na vida de uma sociedade, né? Ele salvaguarda, né, muitas coisas no nosso país. Eu vejo que antigamente, pelo fato da ausência assim, do acesso à informação, né, a gente praticamente, antigamente, a gente tinha acesso à televisão, um jornal no máximo, jornal escrito talvez. Rádio, né? Rádio, rádio onde começou. Sim. E aí, com a chegada da internet, eu vejo que banalizou muito, né? A informação, aí tem até a propagação de fake news, tudo isso acho que banalizou muito, assim. A internet, ela veio como uma ferramenta muito boa para a gente, jornalista, porque enquanto você escrevia uma lauda para um jornal, na internet você pode ficar à vontade, né, sobre esse ponto de vista. A internet, ela trouxe muito cruzamento de dados muito rápido. Então, ela acelerou o jornalismo, né? E ela está fazendo desnecessário algumas peças jornalísticas que antes eram tão importantes e que hoje estão perdendo a força. Algumas vezes existem só por questões mesmo de publicação de editais, né? Porque eles ainda precisam ser publicados. Né? E isso é muito triste, né? Porque o jornal impresso, por exemplo, ele ainda carrega, né, a história desse país, né, as lutas. Falando em jornal impresso, né, a gente vê que vários jornais estão se adaptando ao jornal digital, né, estão fazendo modelo assinatura, e a gente vê também que o jornal, né, escrito, texto mesmo, né, tem perdido um pouco de espaço. O que você pensa sobre isso? A gente vê que os vídeos vêm conquistando mais as pessoas. Eu particularmente vejo que as pessoas hoje não gostam mais de ler. Né? Então, a gente já começa por um país que não tem a cultura da leitura, não tem um trabalho. Não estou generalizando, nem estou colocando as escolas em xeque. O que eu estou dizendo é que ainda estamos muito atrás daquilo que se julga bom. Né? Apesar de que em todos os lugares temos pessoas excelentes. Né? Esses dias agora eu estava vendo num canal, não estou me lembrando, a separação de 2 crianças que, né, da cabeça, cabeças juntas e nunca tinha feito essa cirurgia, eu acho que no Brasil. No Brasil ele buscou, então assim, como que a gente vai saber disso? Né? A internet, ela consegue fazer a gente saber de coisas, por exemplo, que às vezes eu divulgo na minha rede social, coisa minha, pessoal, da minha família, que aquilo se transforma, né, em pauta. A internet, ela deu essa pluralidade, mas ela trouxe uma coisa que é muito, muito perigosa, que é a informação deturpada, né? Porque existem os grupos de interesse. Sim. E aí as pessoas perderam o limite. E eu acho que é interessante porque você, como jornalista, você segue um código de conduta. Você tem a ética, né, a moral ali. Então, assim, você não vai propagar informações que, enfim, Pois né? quando extinguiram o diploma,
a pegada era que, tipo assim, o jornalismo, para qualquer um pode ser jornalista, e um jornalista, ele, tipo assim, não protege a vida de ninguém. Então, não tem necessidade de ser uma profissão, né? E muito pelo contrário, né? Quantas coisas foram descobertas porque o jornalismo investigativo, né, trouxe à luz. E a internet, nesse ponto, né, principalmente no jornalismo investigativo, a gente vê que ela trouxe a informação mais rápida para o profissional poder divulgar, né? E aí eu vejo também que as pessoas... E aí tem que correr, né? Isso, porque é tudo muito rápido, justamente. E esse é um ponto também negativo da internet, no sentido porque a notícia errada, né, a fake news, aquilo que vai prejudicar o outro, também sai muito rápido. Então, isso eu vejo como um ponto negativo hoje da internet. E a gente vê que a comunicação em si, os profissionais de comunicação têm perdido o seu espaço hoje, né? O espaço na seriedade. Porque como banalizou a informação, qualquer um pode emitir uma informação. Quem manda primeiro chega lá. Mas não dá tempo de você cruzar informações, porque um bom jornalista, se eu tenho uma pauta, eu cruzo informações. Eu vou atrás de várias fontes. Se for uma questão normal, tudo bem. Mas se for uma coisa que você precisa detalhar, envolve vida, envolve questões políticas, você tem que cruzar informações, né? E na última... Existe um processo, tipo assim, um passo a passo que vocês, como jornalista, ao emitir uma notícia, né, seja redigir, tem que fazer? Geralmente a gente tem um lead, né? E depois você discorre, que é uma coisa básica. Mas a gente tem crônica, a gente tem várias formas de jornalismo, né? Gêneros que a gente pode seguir, né? Tem gente que, por exemplo, eu tenho uma coluna social, porque quando eu me formei, eu trabalhei um tempo como jornalista, fiz jornalismo em empresas, né? Como assessoria de imprensa. Fiz também como assessora de comunicação. Eu nunca estive no jornalismo de rua. Sim. Porque o jornalismo de rua, aqui em Caratinga, antes, né, e no interior, assim, é muito polícia e acidente. Eu gosto de outras questões. E eu não estou dizendo, gente, por favor, meus colegas, que isso é isso não. Mas a gente sabe que às vezes falta uma pauta interessante, porque a cidade é pequena, não promove tantas... Eu lembro. Eu trabalhei na assessoria de comunicação da prefeitura durante um período, e eu lembro que tinha época que as imprensas, eles entravam em contato e falavam, galera, estou precisando de alguma coisa. Me dá alguma coisa. Porque é difícil. E E aí é mais uma questão, né? O jornalismo do interior, ele vive na raça. Sim. E a nossa cidade, ela é lotada de empresas, né? De televisão, de jornal impresso, né? De imprensa. De certa forma, nós estamos fazendo o jornalismo aqui. Então, o que acontece? A nossa cidade é muito forte nisso, né? E então, todo mundo quer informação, né? Porque quando você tem um jornal só semanal, você vai a semana inteira segurando aquilo. Aí começa a televisão com o jornal da noite, com o jornal da manhã, você tem que... 15 minutos, eu tenho que preencher esses 15 minutos. Volta naquele lance que a gente conversou ali agora há pouco, da velocidade da informação. Eu me lembro que quando houve aquele acidente da Marília, muita gente entrou em contato assim por telefone, justamente o que você falou, a corrida para ver quem sai na frente dessa informação. Quem tem a informação quente, quem que vai ser o precursor dessa informação? Porque, beleza, era um fato, todo mundo ia falar sobre aquilo. Ok, mas quem foi à frente? Quem descobriu? Então, assim, a gente recebeu contato de CNN, Band, e era assim, ligação uma atrás da outra. E o jornalista de rua precisa disso, né? Desse time aí, né? Ele tem que estar porque às vezes você sai na frente, mas o jornalista que está ali no campo, é um jornalista direito, honesto, ele sabe quando a notícia ela é quente, quando não é. Sabe? Então, por exemplo, na política, só a maldade que agora tá pegando, o cara já sabe aonde ele vai, sabe? Essa notícia aqui, ele já sabe, aí ele já joga e aí ele começa. Né? E ali ele já conversou com 10, 12 pessoas, que as pessoas acham que não. Sabe, aqui em Caratinga talvez não seja, você tem que conversar com no máximo 5, 4, 3, mas de qualquer forma as pessoas não têm disponibilidade para te falar na hora. Sim. Né? Então, assim, o jornalismo, ele sofre sim um declínio no sentido de ter banalizado a informação.
Mas o jornalista ele ainda resiste porque ainda existe pessoas que querem informações corretas. Né? Igual, por exemplo, o jornal impresso, né? Que nós falamos agora mesmo. Que pode sumir. Mas ainda existe um certo público que não se adapta à leitura de internet. Na tela, né? Sim. Na tela. Precisa. É igual antigamente falava que o rádio, né? A rádio ia morrer. E a gente Não vê morreu, que né? ainda... Eles Tá estão forte se ainda. reinventando. E, inclusive, eu tenho visto sabe? muito conteúdo na internet, conteúdo E com rápido, podcast TikTok, agora, então deu essas uma coisas. subida, uma crescida no Sim. rádio, né? E isso é muito bom, porque tudo nasce ali, né? Tudo começa ali. Né? Tanto a expressão do teatro, onde as pessoas podiam, as novelas, né? De O rádio. rádio faz parte da O história, rádio faz né? parte da gente e tudo. Então, ela é muito difícil. Enquanto o jornal também está, de toda forma, tentando se manter.